Nesta unidade de aprendizagem, nós iremos falar sobre os aspectos estéticos, gramaticais, estilísticos e estruturais na produção de texto. Você já parou para pensar como os seus textos são produzidos? Como eu disse na unidade anterior, nós temos textos em tudo, né? Tudo é texto, como disse o Azeredo teórico. Um comprimento é um texto, uma imagem é um texto, uma tatuagem é um texto. Textos é tudo aquilo que transmite uma mensagem. Agora, você já percebeu também que ao escrever, você não pode escrever conforme você fala? Falar é permitido, a oralidade é permitida, mas na escrita não pode, tá? Alguns termos técnicos precisam ser utilizados. Então, a gente tem que evitar alguns vícios. Consideramos vícios da linguagem. O que é isso, professora? Vejamos, por exemplo, aqui. Vícios de linguagem, nós temos o pleonasmo, nós temos ambiguidade, nós temos o cacófato, nós temos o estrangeirismo. Então, tudo aquilo que foge à norma padrão da língua portuguesa, nós chamamos de vícios da linguagem, certinho? Um exemplo aqui, ó, ambiguidade, um exemplo de ambiguidade. Rainer estava com Eliane falando de sua mãe. Rainer estava com a Eliane falando de sua mãe. Afinal, a mãe era de quem? Do Rainer ou da Eliane? Viu que apresenta aí uma duplicidade de interpretações? Nós podemos compreender que a mãe era do Rainer ou a mãe era da Eliane. Na verdade, nós não identificamos de quem era a mãe, certo? Quando acontece situações como essa, nós chamamos de ambiguidade. Ambiguidade é o duplo sentido na construção dos termos, das frases. Vejamos outros exemplos. Família muda, vende tudo. Família muda, vende tudo. Afinal, a família está mudando de lugar e está vendendo tudo? Ou a família é de pessoas não falantes que estão vendendo tudo? Observe outro exemplo. Não trocamos roupas íntimas. Não trocamos roupas íntimas. Olha lá a carinha do personagem. Chamou a vendedora de porcona. Por quê? Porque ele entendeu que as roupas íntimas eram delas, né? Que ela não trocava roupa íntima. Portanto, ele a considerou uma pessoa que não tinha asseio, né? Vejamos outros exemplos aqui de vícios de linguagem. Pleonasmo. O que é o pleonasmo? O pleonasmo é a redundância, a repetição desnecessária. Você já ouviu ou já falou em algum momento, eu vou subir para cima, vou descer para baixo, elo de ligação ou hemorragia de sangue, tudo o que consiste na repetição desnecessária, na redundância, nós chamamos de pleonasmo. Outro exemplo. Tem um verso na música de Raul Seixas que é assim: há 10 mil anos atrás. Provavelmente vocês já devem ter ouvido. Então, há 10 mil anos atrás. Quando eu falo há é indicativo de passado. Atrás também é indicativo de passado. Portanto, nesse verso aí, ocorre um pleonasmo, ocorre uma redundância, uma repetição desnecessária. Então, eu poderia dizer há 10 mil anos e pronto, tá? Embora, nesse mesmo verso, tenha também
uma figura de linguagem que nós chamamos de hipérbole, mas nós falaremos mais à frente sobre o assunto, tá certo? Então, focamos agora no pleonasmo. Então, pleonasmo é a repetição desnecessária, certinho? Vamos para outro vício de linguagem. Proibido barulho sonoro. Proibido barulho sonoro. Se é proibido o barulho, então é proibido o barulho sonoro. Olha a repetição aqui. Barulho e sonoro. Peixaria, temos peixe. Opa, o que mais poderia ter? Não é? Então, olha o pleonasmo aqui também. Vejamos outro exemplo de figura de linguagem. Cacófatos, também chamados de cacofonia. O que são isso? O que são cacófatos? O que são cacofonias? É quando há junção de palavras ou termos e apresentam som desagradável ou inapropriado para aquele momento, aquela situação. Às vezes surge até de forma engraçada. Você conhece a Natália? Ontem eu vi ela. Se eu falo vi ela é um cacófato, né? Houve a junção aí do vi com ela, né? E formou-se uma viela. Viela, o que é uma viela? É uma rua estreita. Portanto, aí nós construímos, mesmo que de forma indireta, uma cacofonia. E nós temos vários outros exemplos de cacofonia. Amo ela, latinha, entre outros e outros. Então, fique atento, não vá construir cacófatos por aí. Olha só, por ser tão tarde, vou mijar. Vou mijar. Olha o mijar aí, tanto que ficou desagradável. A boca dela está suja. Boca dela, dela, formou-se uma outra palavra. Distribuiremos um por cada visitante. Por cada, né? Formou-se uma outra palavra. Ela nunca agiu como elas, moelas. A fé de nosso povo é forte. A fé de nosso povo é forte. Então, fede formou também uma cacofonia. Além de cacofonia, pleonasmo, ambiguidade, nós temos como vícios na linguagem o estrangeirismo, que é a inserção de palavras de outro vocabulário, de outra língua ao nosso. Hot dog, eu vou participar de um happy end, enfim, quando eu insiro palavras de um vocabulário de outra língua, de uma língua estrangeira, é considerado estrangeirismo. Portanto, é um vício de linguagem. Outro vício, internetês, quando nós, ao construirmos um texto, acrescentamos o vocabulário da internet ao nosso texto. Delete, ou então abreviações, VC, TB, tá? Então, fica atento. Não vá escrever utilizando vícios de linguagem em textos, só para frisar, tá? Em textos oficiais, em textos dissertativos, evite os vícios de linguagem. Quando é que eles são permitidos? Em textos em que você quer apenas fazer uma brincadeirinha, ou na literatura, ou na música, ou em um anúncio publicitário. Muitas vezes pode ocorrer vícios de linguagem para chamar a atenção de alguma forma. Aí sim, né? No caso, em um anúncio publicitário, por exemplo, pode acontecer ambiguidade para chamar a atenção do consumidor, entre outros vícios, né? Na música, voltando à música do Raul Seixas, por exemplo, foi intencional também,
porque fica marcado, fica frisado ali, né? Fica na mente da pessoa há 10 mil anos atrás, né? Então, é intencional, né? Então, em alguns casos, os vícios são intencionais, mas no texto dissertativo, em que você será avaliado, né, por ele, enfim, evite os vícios de linguagem, certinho? Além dos vícios, nós temos as figuras de linguagem. O que são figuras de linguagem? São os diferentes estilos, são os recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação. Onde a gente percebe esses recursos estilísticos? Nas canções, na literatura, né? As figuras de linguagem, elas são organizadas em figuras de palavras ou semântica, figuras de pensamento, figuras de sintaxe e figuras de som ou harmonia. Nós vamos falar da metáfora. Em que consiste a metáfora? A metáfora, ela é uma comparação implícita, não fica clara, não fica evidente em que há essa construção, em que há essa metáfora. Por exemplo, tem um trecho da música do Henrique e Juliano, com a Marília Mendonça, que fala assim: esta é uma velha história de uma flor e um beija-flor. Esta é uma velha história de uma flor e um beija-flor. Eu não vou cantar, senão vocês vão sair correndo, vão querer terminar de assistir a aula. Então, veja só. Eles comparam e fazem esta comparação, né, da flor com a mulher e o beija-flor ao homem, certo? Mas essa comparação, ela não fica explícita, ela não fica evidente. Portanto, nós chamamos, né, de metáfora. Portanto, é uma metáfora, ok? Então, metáfora é uma comparação implícita. Outro exemplo, lembra da música da Ana Vilela, Trem-bala? O que é o trem-bala? O trem-bala não é uma locomotiva que é rápida demais? Só que lá na música ela tem um outro sentido. Ela compara o trem-bala a quê? A nossa vida, que a nossa vida também é muito rápida. Portanto, o trem-bala na canção é considerado, né, uma metáfora. Certinho? Vejamos outro exemplo de figura de linguagem, a comparação. O que é a comparação? A comparação, como o próprio nome está indicando, são comparações existentes nos textos. Ao contrário da metáfora, a comparação fica bem evidente, fica bem explícita, que há uma comparação. Olha só um exemplo. O amor é como uma flor. Olha o conectivo como aí para indicar que houve uma comparação. Vejamos isso no texto. Ó, olha essa tirinha aqui. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo, não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, veja, a palavrinha como, ela foi utilizada nos dois contextos aqui, né? Para mostrar o quê? Que houve uma comparação. Então, no primeiro momento, o amor é comparado com uma flor. Aí, como o personagem ali se fez de desentendido, né? Porque falar de flor, né? Flor é coisa mais voltada para menininha, né? Dizem por aí. E quando ela utilizou um termo mais próximo dele, ele compreendeu que o amor é como trocar o óleo. Como trocar o óleo. Por que trocar o óleo? Porque homem normalmente, homem, mulher, enfim, mas é colocado mais, né, que o homem gosta muito de carro. Portanto, quando ela fez essa comparação, ele compreendeu. Então, olha só, onde consiste a comparação?
nesse conectivo aí, ó. O amor é como uma flor. O amor é como o motor do carro, certinho? Vejamos outro exemplo de figura de linguagem. Metonímia. O que é metonímia? Metonímia é a figura de linguagem que consiste em falar de uma parte para abranger ao todo, né? Por exemplo, me dá uma mãozinha aqui. Quando eu falo, me dá uma mãozinha aqui, eu estou querendo o quê? Uma ajuda, não é a sua mão. Ou, você já ouviu expressões do tipo, fulano pediu pediu a mão de ciclana em casamento? Pois é, será que ele quer só a mão? Então, ali há uma composição, né? Falando de uma parte para referir ao todo. Troca do autor pela obra, troca de marca pelo produto, ou melhor, produto pela marca. Muitas vezes a gente chega ao mercado e fala, onde está o Bombril? Né? Na verdade, você quer o quê? Você quer uma palha de aço. Vou fazer uma Xerox. Xerox é o quê? Xerox é o nome do aparelho e muitas vezes a gente utiliza o Xerox, né, como se fosse a cópia, né? Na verdade, você vai fazer uma cópia, não uma Xerox. Mas ficou tão comum que acabou sendo generalizado, tá? Outra coisa, vou comprar um papel Chamex. Chamex é a marca, o papel é o papel sulfite, certinho? Então, metonímia é quando eu falo do produto, ou melhor, quando eu falo da marca para referir ao produto, quando eu falo de uma parte para me referir ao todo, quando eu falo do autor para me referir à obra. Ouço Roberto Carlos, quando eu falo do cantor, né, do artista ali, mencionando a música dele. No caso, eu falei o nome do Roberto Carlos, mas eu ouço quem? Eu ouço a música dele, né? Vejamos aqui outro exemplo de metonímia. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Então, vejamos aqui, o Chico Bento, ele compreendeu ao pé da letra, né? Ele compreendeu ali de forma metonímica, né? Enquanto o amiguinho dele falou que o pai dele tinha 800 cabeças de gado para referir à quantidade de bois do pasto, o Chico Bento entendeu que o pai do coleguinha tinha apenas as cabeças de gado, né? E, na verdade, o colega estava se referindo ao boi todo, né? No pasto. E aí, então, nós podemos perceber, neste caso, um exemplo de metonímia. Quando ele fala de uma parte, ele falou de uma parte para referir à quantidade de bois existentes ali. Catacrese. Catacrese é uma figura de linguagem muito engraçada. Quando você não tem um nome específico para uma determinada coisa, você inventa ali e é chamado de catacrese. Por exemplo, asa da xícara, braço da poltrona, pé da mesa. E um outro que a gente utiliza muito é o embarcar. Fulano embarcou há pouco no avião. Você já parou para pensar nisso? Embarcar remete à ideia de embarcação. Eu vou embarcar em um navio, em um barco, mas como não tem uma palavra específica, nós utilizamos embarcação. Embarcar, né? Nós utilizamos embarcar no avião, certinho? Então, embarcar é um exemplo de catacrese também, certo? Nesse contexto. Hipérbole. Em que consiste a hipérbole?
A hipérbole consiste no exagero. Mãe tem mania de ser hiperbólica. Eu falo isso porque eu sou mãe, né? Eu já pedi para arrumar o quarto 1000 vezes. É uma hipérbole, olha o exagero. O filho chega, né? Estou morrendo de fome. Olha outro exagero aí, não é? Estou morrendo de tanto estudar, meus alunos de língua portuguesa. Então, todos estão cometendo uma hipérbole, né? O que é hipérbole mesmo? A hipérbole consiste no exagero. Quando eu exagero demais, eu cometo exagero em determinadas situações. Tem uma música que eu gosto muito, que é do Frejá, que ela fala assim, ó, fui a pé do Rio a Salvador. Olha aí, que coisa mais louca. Dancei tango no teto. Olha o exagero por conta de uma pessoa. Já parou para pensar? Que formação mais exagerada? Bom, eufemismo. Em que consiste o eufemismo? Eufemismo é utilizado para suavizar o discurso, né? Quando alguém falece, quando alguém morre, às vezes a gente não tem muito jeito, né, para chegar ou para falar. Aí a gente tenta buscar algumas palavras e tal, alguns termos. Nós falamos, olha, infelizmente o fulano não resistiu, né, partiu desta para uma outra. Enfim, nós estamos utilizando aí o eufemismo, que é para suavizar uma dada situação, ok? Temos também a ironia. O que é ironia? Ironia é o contrário daquilo que se diz. O professor tem mania de ser irônico, viu? É tão inteligente que não acerta nada. Olha só a ironia aí. E a ironia, ela está presente em diferentes contextos, certo? Então, lembre-se, ironia é o contrário daquilo que se diz. Personificação, também chamada de prosopopeia. O que é a personificação ou prosopopeia? Personificação é atribuir situações nossas, né, situações nossas, humanas, né, a seres, objetos, animais. Eu gosto sempre de exemplificar com músicas para vocês compreenderem melhor. Tem uma música também era do Calypso, né, da Joelma. Aquela A Lua Me Traiu. A Lua Me Traiu. Quem trai? Somos nós, humanos, não é? Então, houve aí uma personificação, atribuiu vida, né? Atribuiu situações humanas à Lua, né? E animais conversando. Vocês já pararam para ler ou ouvir fábulas? O que são as fábulas? São discursos, né, entre animais. Lembram da história da cigarrinha e da formiga? Que a cigarrinha cantava enquanto a formiguinha trabalhava? Pois é. Depois, ao final da história, a formiguinha tinha mantimentos para passar o inverno e a cigarra não. E aí a cigarrinha foi lá pedir ajuda para a formiguinha. O que a formiguinha fez? Agora dance, né? Você cantou, então dance. Uma conversando com a outra. Você já viu uma cigarra conversar de verdade com uma formiga? Ou um cachorro conversando com um gatinho, sei lá? Só em desenhos animados, não é? Então, quando a gente percebe composições assim, nós chamamos de personificação. Porque nós estamos atribuindo situações nossas aos animais, aos seres, às coisas, tá? A mesa que chutou a cadeira. Olha que coisa mais doida, não é? Bom, depois vejamos outro exemplo aqui de figura de linguagem. Onomatopeia. O que é onomatopeia? Onomatopeia é a inserção de sons diferentes ao texto. É um barulho de algo caindo, o pulo dentro de um rio, né, que faz aquele tibum, né, dentro da água,
O tiririm do telefone, hoje quase não é utilizado mais, né? Nesses smartphones aí da vida, nós temos mais músicas mesmo, quase a gente não escuta aquele. Mas em algumas composições textuais, apresentam ainda essas onomatopeias, né? Que são esses sons presentes nos textos, certo? Então, onomatopeia é o barulho, né? O sonzinho dentro daquele texto, ok? E a literação? A literação é a repetição dos sons consonantais, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Olha a repetição aí da letra R. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, além dessas figuras, nós temos outras. A assonância. Só para a gente finalizar, a assonância é a repetição dos sons vocálicos, né? Eu peguei essa música popular aí de conhecimento de todos, né? Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Olha a repetição da vogal A, não é? Sempre que vocês perceberem, né, essa construção em que há essa repetição de sons vocálicos, nós chamamos de assonância. E por hoje nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.